Prontinho. Olá, queridos, tudo bom? Graça e paz do Senhor. Seja bem-vindo a vocês que estão na rede social. Hoje eu quero falar, nossos louvores, todos eles falam sobre alguém muito especial. E esse alguém é Jesus. Eu quero convidar Jesus a entrar no teu coração e no meu coração. Já vou iniciar lendo, gente. Geralmente eu não inicio com a passagem da Bíblia, né? E antes de iniciar lendo, eu quero falar algo para vocês assim. Eu estudei o que é pregação temática, eu estudei como fazer uma pregação expositiva, mas eu gosto de pregação democrática, dialógica, onde nós, um conversa e troca ideias, e troca. E eu então assim, geralmente eu estudo, mas eu não preparo. Eu preparo o esboço, eu preparo a pregação, mas vou dizer para vocês, eu nunca sigo o esboço que eu preguei muitas vezes. Por quê? Não porque é errado a pregação expositiva ou temática, não. É porque eu gosto dessa pregação onde cada um traz a sua experiência, cada um traz a sua vivência. Já tem um tempo que eu não trago algumas dinâmicas. Não será hoje, tá? Não será hoje, porque eu sou a rainha das dinâmicas. Não será hoje ainda para trazer dinâmica, mas eu quero falar sobre Jesus. Nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. E como muitos de vocês sabem, eu leio muito livros. E eu gosto de estudar. E eu já li sobre Fordismo, eu já li sobre marxismo. Por que eu citei esses dois? Porque são duas linhas totalmente diferentes. Tá? Um entra no socialismo e etc. E o outro é o capitalismo. Então eu citei dois para vocês entenderem que eu leio porque é bom conhecer. Porque eu aprendi na Bíblia que nós temos que encher-nos de todo conhecimento, artifício. Isso está escrito na Bíblia. Então, eu aprendi isso na Bíblia. E eu vejo que, geralmente, as pessoas que andam comigo, ou que cresceram comigo dentro da igreja, eles aprenderam a estudar, gente. Muitos querem ser técnico, cursar faculdade. Isso é algo bom dentro da igreja, porque eu vejo, não só dentro da igreja, mas quando a gente aprende a palavra de Deus, porque a gente entende que nós entendemos que quando a gente começa a ler a palavra de Deus, que nós precisamos nos encher de conhecimento. Mas aí eu quero ler para vocês que hoje é o versículo da minha vida para eu não me perder enquanto cristã, para eu não me perder enquanto seguidora de Cristo. E eu utilizo ele na minha vida. Então hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo muito importante na minha vida. Um capítulo. E esse capítulo se encontra em João, o capítulo é João 8. E eu vou começar a ler, minha pregação será em cima desse capítulo. Bom? Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras, e pela manhã, cedo, tornou-se para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Olha que lindo, o primeiro momento do caráter de Cristo. É ele compartilhar aquilo de bom que ele tem para o outro. As pessoas vinham até ele. E ele se prontificava a todo momento a ensinar. Agora eu vou trazer as redes sociais. Vou trazer um exemplo, Facebook. Nós temos o Facebook e nós temos opiniões contrárias dentro do Facebook, porque nós somos seres únicos.
Mas lembrando que o Facebook é composto por pessoas, e pessoas são imperfeitas. Então, vou falar, hein? Às vezes dá até vontade de sair das redes sociais, porque a gente não aguenta mais de tanta imperfeição. Somos seres humanos. E aí eu me pergunto, por que a Bíblia traz tantas imperfeições dos seres humanos? Por quê? Porque, gente, vou deixar assim, fala muito sobre as imperfeições. As imperfeições de Davi, as imperfeições de Noé, as imperfeições de Moisés, as imperfeições de Abraão. E Jesus, ele é o quê? É aquilo de mais precioso que Deus nos manda para poder nos ensinar e ser o exemplo da perfeição. E eu sempre, quando eu era mais nova, eu perdi uma amizade, gente, por causa disso. Porque quando a gente começa... Eu cresci dentro da Deus é Amor, pasmem, tá? Com a minha avó. E depois eu vim para a Assembleia. E quando eu tive meus 12 anos, eu decidi para onde eu queria ir. E depois, em determinado momento, fui virar missionária. Aí não parei mais, comecei a viajar. E essa foi a minha vida. Só que aí, quando a gente é adolescente, né? Deus é amor. E eu perdi uma amizade, gente, muito importante para mim. Porque ela dizia o seguinte: Fabiane, você não tem que buscar perfeição. E eu falava, lógico que eu tenho que buscar perfeição, você está louca? Eu tenho que buscar perfeição. Eu sei que eu não vou ser perfeita, mas nós temos que buscar perfeição. Aí eu pensei, né? Quem sou eu para buscar a perfeição? Eu estou querendo ser quem? Cristo? Queridos, não seremos perfeitos. A questão não é buscar a perfeição. É você se reconhecer e conhecer as suas limitações e as suas imperfeições. Entender que sim, você é imperfeito. Não, você não será perfeito. O único perfeito entre nós foi Cristo. E é muita prepotência nossa buscar a perfeição, quando na verdade nós deveríamos mostrar as nossas imperfeições. Porque é isso, quando a gente troca essas imperfeições, nós nos enxergamos no outro. Isso é a Bíblia. É você se enxergar na imperfeição daquele que já viveu antes de você. É buscar a perfeição? Não. É buscar ser melhor do que nós fomos ontem. E aí, hoje eu entendo isso. E se eu entendesse lá atrás, eu jamais teria perdido essa amizade. Né? Por isso que e hoje eu quero apresentar um pouco para vocês, por que o movimento Casa Livre. E eu falei esses dias para o Adriano, movimento. Por que não igreja? Movimento. Porque o movimento é algo livre, que você se movimenta. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, é eterna. Mas ela se movimenta, ela tem vida. E se ela não estiver dentro da vida dos seres humanos, de nada adianta. A Bíblia, fechada, é apenas um livro. Mas ela, aberta e vivida no teu coração, essa sim é a palavra verdadeira. E aí, pela manhã cedo, cadê? E aí vocês sentaram, né, gente? Cadê? Perdi agora aqui. Ensinar. Versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então, nós temos uma mulher imperfeita que está no meio daqueles que são perfeitos, que são os escribas e os fariseus. Lembrando que os fariseus são descendentes de Abraão, e vocês vão ver mais para frente lá que eles se gabam por serem descendentes de Abraão. Entendam que a posição deles ali eram posições superiores às outras pessoas que estavam ali, entendeu?
Então, eles trouxeram a mulher adúltera imperfeita. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato. Gente, próprio ato é bem na hora, entendeu? No próprio ato do adultério. E na lei nos mandou Moisés, cita Moisés para dizer, é importante, porque é Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizendo eles, tentando para que tivesse do que acusar, lembrando o seguinte, ali Jesus já viu todo. Porque eles não estavam simplesmente conversando. Não é assim no Facebook, gente? A pessoa está lá para conversar, para ensinar. Ela quer justamente que você fale algo para ela, em cima daquilo que você falou. Ninguém mais quer escutar o outro. As pessoas querem simplesmente convencer o outro. As pessoas não estão mais abertas. E hoje nós vemos na rede social muitas mentiras. Hoje na internet nós vemos muitas mentiras. Nós somos rodeados por mentiras. E um mundo onde é rodeado por mentiras não há verdade. Qual a verdade que eu prego, né? Então, estavam tentando fazer Jesus ali, né? Tentar uma brecha para acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Gente, olha a singeleza, escrevendo lá como se nada tivesse acontecido, mas ele estava simplesmente meditando, né? Pensando, escrevendo. E como insistissem, porque ele não ia responder, ele simplesmente, deu uma pausa. Queridos, façam como Jesus. A pessoa falou, dá uma pausa. Escreva na areia, né? Vai ler alguma coisa boa, vai pensar em outras coisas, e aí depois, se a pessoa novamente, né, você pode responder de alguma forma, já que você teve tempo para pensar. Perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhes, endireitou-se. O que é isso? Né? Eu me posicionei perante alguém. Aquele que dentre... olha só, ele jogou a responsabilidade para o outro, não para ele. Olha, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E o que aconteceu? E tornando inclinar-se, escrevia na terra. E voltou, gente. Continuou fazendo lá, uma naturalidade, normal, continuou escrevendo na terra. Quando ouviram isto, reerguidos da consciência, saíram um a um. A começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, novamente se posicionando de forma adequada às pessoas. Né? Como a gente se posiciona para o outro de forma adequada? Como você se endireita? Em quais situações você deve se endireitar e como? Né? E Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Até aqui, gente, eu trouxe para vocês um pouquinho do... E ele fala, né? Vais, não peques mais. Então, até agora, aqui eu trouxe um pouquinho da imperfeição e da postura de Jesus. Como eu trouxe em outras, né? As pessoas esperam algo, às vezes acusar Jesus, ou que ele venha ao seu socorro, e a gente espera tanto, porque a gente já entende tanto a sociedade, já nos mutilou tanto, e essas inverdades, essas mentiras já entraram tanto na nossa mente, que a gente quer que Jesus se posicione da forma que nós queremos, não da forma que ele tem que se posicionar. Que foi o caso que eu trouxe na pregação. Marta e Maria. Marta queria e esperava que Jesus colocasse Maria para a cozinha. Mas não. Ele
Disse que Maria escolheu a melhor parte e essa não seria tirada. É igual aqui. E aqui nós vemos simplesmente o amor. Eu vou pular agora, que é a passagem que me marca, porque como eu estudo muito, gente, eu estudo muito ciência, sociologia, filosofia, né? A minha área de pedagogia, eu estudo psicologia. Então tem outras áreas como anatomia, como eu faço pós-graduação de AEE. Enfim, eu tenho que estudar tudo isso. Então imagina o tanto de conhecimento. E alguns escritores são ateus. E alguns escritores vão totalmente contra Deus. Como que eu me posiciono mediante a isso? Porque, gente, são leituras que eu tenho que ler para minha profissão. E aí eu entendo que são escritas feitas por homens. E homens são imperfeitos. Não busque perfeição. Não busque ídolos. Igual eu falo sobre Nietzsche, mas ele não é meu ídolo. Né? Eu falo sobre Descartes, mas ele não é meu ídolo. E aí que eu quero trazer para vocês o 32. Lá para frente, então, esses mesmos, né, ele estava lá, foi para a sinagoga, e ele diz o seguinte no 30, João 8:30. Vou pegar um pouquinho mais. Aqui, 30. Dizendo ele essas coisas, vou voltar um pouco, 28, 26, 25. Aqui, 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Por que Jesus estava falando aqui? Porque um pouquinho mais para trás, eles dizem o seguinte, eu sou descendente, filho de Abraão. Então eles estavam dizendo o seguinte, porque nesse momento eles aceitam, entre aspas, Jesus ali. Só que Jesus fala, olha o que Jesus fala, gente. Ele fala o seguinte. Aqui. Por isso vos disse, do 24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Só que, ele fala que não morrereis em vossos pecados. O que significa isso? Não adianta você ser filho de Abraão. Não adianta você ser pastor. Não adianta de você ser de uma igreja grande. Não adianta você ser calvinista. Não adianta você ser pentecostal. Não adianta você ser de uma igreja. Não adianta, porque crer até o diabo crê. O que adianta não é você que escolhe a sua salvação. É Jesus que encontra em você. Quando ele diz crer, significa que qualquer pessoa pode crer. Mas aceitar Jesus como o único e eterno Salvador, esse apenas Jesus irá reconhecer em você. Muitos podem dizer, eu sou. Mas apenas Cristo
irá dizer se você é. Quando ele fala a verdade, e aí ele diz mais para frente: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis eu sou. E que nada faça por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Queridos, eu quero dizer o seguinte para vocês. Naquele momento eles estavam dizendo assim: olha, nós somos caridosos porque nós somos filhos de Abraão, o Todo-Poderosos, e nós estamos tendo compaixão de você e deixando você entrar. Falando isso para Cristo, para Jesus, né? Além de nós estarmos deixando você entrar, você ainda vem dizer isso para nós? Que nós somos menores que você? Nós que estamos deixando você entrar. Aí que ele vem então em 32, olha só, que eu vou dizer o que eles acabaram de dizer. E aí Jesus fala o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Não está dizendo aqui apenas crer. Lá em cima ele disse que, porque eles criam. O que ele está dizendo? Não basta crer. Se você conhecer a verdade, se você continuar na verdade, se você permanecer na verdade, se você permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente serei os meus discípulos. Não é a igreja que te torna discípulo. Não é Calvin que te torna discípulo. Não é Marx que te torna discípulo. E é isso que eu estou dizendo. Homens criam teorias, mas Deus é o criador da verdade. Eu posso conhecer o mundo pelos homens. Eu posso conhecer o mundo pelos olhos do ser humano. Mas a todo momento eu tenho que parar e entender que os olhos dos seres humanos são imperfeitos. E não existe pelos olhos dos seres humanos verdades absolutas. Porque nós mudamos, porque a sociedade muda. E por isso que nós mudamos a todo momento. Jesus estava dizendo aqui: não esqueçam o Velho Testamento. Ele foi importante, mas eu sou o novo. Estou cumprindo. E agora a minha palavra, a minha verdade, o caminho que Jesus nos deixou é este. E ele precisa reconhecer em você o ser discípulo. Crer não basta. Seja discípulo. Permaneça na verdade. Por mais que inúmeros conhecimentos venham trazer para nós, por mais que teóricos, filósofos, sociólogos venham trazer inúmeras verdades, entenda, não são verdades absolutas. E a qualquer momento, essas verdades poderão deixar de ser verdades. Mas Cristo, essa é a minha verdade. Por isso que a todo momento, por mais que eu leia, por mais que tudo, eu preciso entender que são homens. E nem tudo que os homens dizem são verdades absolutas. Verdades absolutas. E aí, depois de ele dizer disso, ser discípulos, ele diz: e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Por isso que nós somos movimento Casa Livre. Porque o movimento é algo livre. Independe de igreja, de placa de igreja. E depende de eu estar aqui. Não é viver dentro da igreja. Não é um exemplo. Eu recebi esses dias algo assim, né, escrito no Facebook. Como sempre no Facebook, né, gente? Deixar de ir na igreja é deixar de ter amigos verdadeiros. Gente, amigos verdadeiros independe de onde você estiver. Porque Jesus não está dentro da igreja. A igreja somos nós. E onde tiver 2, 3, 4 reunidos, ali Deus está.
A Bíblia é para ser vivida na vida. Não que nós não precisamos nos reunir. Sim, é importante. Por quê? Porque eu já falei para vocês numa pregação de buscar parcerias. Pessoas que pensam e têm o mesmo objetivo de vocês. Para nós crescermos. Isso é para o nosso crescimento. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. E aí que eles falam, responderam-lhes, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Mentira. Vamos falar a verdade? O povo de Abraão foi escravo. Gente, o passado inteiro deles eles foram escravos. Nunca foram escravos, nunca foram nada. A descendência deles foi de várias escravidões, várias servidões. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Porque ele falava de uma liberdade que é sua. E só você sabe a liberdade que você precisa. Então hoje, eu venho dizer para vocês. Libere das verdades humanas. Tirem um pouquinho das verdades humanas. Porque essas verdades não são tão verdades assim. Elas servem para entendermos a nossa sociedade que nós estamos agora. Elas servem para, crescermos. Mas se ela está deixando e atrapalhando, impedindo que você encontre a verdade em Cristo, pare, analise, pense, busque, entenda Cristo. Entenda que onde há amor, lá Cristo está. Seja discípulo. Nós já cremos. Agora precisamos continuar. E aqui Cristo não fala, não pequeis, porque somos pecadores. Aqui Ele está dizendo, continue. Por mais que seja difícil, continue. Por mais que pareça às vezes não ter saída, continue. Por mais que o mundo diga que você está errado. E a única verdade que você deve lutar e impor é a verdade de Cristo. O resto é resto. Muda. E pode mudar. Que Cristo possa ser a nossa verdade hoje e sempre. Que nós possamos permanecer nessa verdade. Amém. Que Cristo possa entrar no meu coração, no seu coração. Que Ele possa restabelecer esse vínculo de verdade que há muito tempo foi perdido. Que você não apenas creia como o fariseu aqui, só porque era filho de Abraão, só porque é pastor. Somos humanos. E se você não se arrepender, a todo momento, Davi era mediante o coração de Deus. E Davi é o homem que mais pecou. Jesus. Mas ele se arrependia de todo o coração. E isso é permanecer na verdade. Permaneça no caminho. Não desista. Não pare. Continue a servir a Jesus. Porque Ele é a verdade nos nossos corações. Deus abençoe você.